Amém? Todos acharam? Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35, mas eu vou citar o 47 e o 48. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus? Irmãos, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele sempre fala de coisas espirituais usando parábolas. E essa é mais uma parábola que Jesus está citando. A epígrafe aqui da minha Bíblia diz a parábola do servo vigilante. E eu dei um tema para essa pregação, que é orai e vigiai. O Senhor Jesus, ele, toda vez que ele quer falar com seus discípulos, que ele quer falar com a multidão que estava sempre o acercando, ele vai sempre usar parábolas. E isso é interessante a gente saber, porque eu sempre falo aqui, muitas das vezes nós lemos o texto literalmente, como se ele tivesse sido escrito ontem. E nós vamos ver o Senhor Jesus usando algumas palavras aqui, por exemplo, servo, mordomo. E o servo que está aqui, apesar da palavra servo ela ter vários significados, né? Ela pode ser servo, aquele que é servo de Deus, que é servo de Cristo, assim como o Senhor Jesus foi servo de Deus também, como filho, foi obediente até a morte de cruz. Mas também pode estar falando de servo escravo, porque era normal naquela época ter escravo, e é justamente sobre esse servo que o texto está falando, sobre escravo. O Senhor Jesus, ele vai usar uma parábola para poder nos ensinar algumas coisas. Claro, o texto é temporal, o Senhor está falando com os seus discípulos, mas nós também somos discípulos de Cristo, então também serve para nós. O que ele vai dizer, aqui no versículo 35, ele vai dizer o seguinte: cingido esteja vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Ponto. Então, é a primeira frase que Jesus fala. Agora, isso aqui significa muita coisa, né? Uma frase pequena, mas que significa muita coisa. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Nós vamos ver na Bíblia que toda vez que alguém ia para uma guerra, o povo cingia, né, o seu corpo, ou seja, colocava a sua armadura de batalha, colocava o seu cinto. Nós vamos ver que quando Deus manda Jeremias, lá na passagem que fala do linho, do cinto de linho, Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, cinge o teu corpo e vai até o rio Eufrates. Ou seja, cingir o corpo era colocar um cinto, colocar uma roupa, parado para alguma coisa. Assim como vocês, quando vêm para o culto, vocês tomam banho, se arrumam, se preparam para vir adorar o Senhor, não é isso? Então, cingir, quando o texto diz, cingido esteja o vosso corpo. Ou seja, aqui já tem um sentido mais profundo. É que nós temos que estar preparados para algo que o Senhor vai falar depois que nós vamos ler. Depois ele vai dizer o seguinte: e acesa as vossas candeias. Vocês não precisam ir lá não, tá? Deixa que eu vou ler aqui para vocês. Aqui Mateus 5 vai dizer o seguinte, 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, olha aí, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ou seja, a candeia nada mais era que um recipiente de barro onde se colocava o óleo e colocava um pavio
né? Na época que a gente não tinha luz em casa, não fazia lamparina, algo parecido, né? E colocava ali para iluminar toda a sala. Então o Senhor está dizendo que essa candeia, ela não pode ser colocada debaixo de uma mesa porque ela não vai iluminar nada. Tem que ser colocado no velador para que ilumine toda a casa. Mas ele continua, ele vai dizer assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então agora nós podemos entender o que o Senhor Jesus quer dizer com isso. Cingido esteja o vosso corpo, acesa as vossas candeias. Ou seja, esteja preparado e esteja em condições de quando o noivo chegar, vocês possam recebê-lo. E aí ele vai continuar. Sede vós semelhante. A palavra semelhante é igual, como, parecido. Então ele está dizendo aqui, de vós semelhante. Irmãos, não se esqueça que isso é uma parábola que o Senhor está contando, mas tem algo espiritual nela para a nossa vida. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. O Senhor nos está dando uma palavra de preparação. Ele está dizendo que nós devemos ser semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ou seja, nós devemos estar sempre prontos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele diz no primeiro versículo: cingidos seus corpos e acesa as vossas candeias. Esteja preparado, em condições de receber o Senhor quando ele chegar. Claro, esse Senhor aqui é o Senhor fazenda, esse que vai abrir a porta é o servo dele, é o escravo, mas nós também somos escravos de Cristo, porque nós somos servos de Cristo. E a palavra servo, entre outras coisas, também quer dizer escravo. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, há de lugar a mesa e, aproximando-se, os servirá. Então aqui é a recompensa daquele que está preparado para alcançar o reino dos céus. O próprio Senhor, ele vai se cingir, ou seja, vai se preparar, vai assentar, vai te convidar para sentar à mesa, e o texto vai dizer que ele mesmo vai servir. Vai dizer aqui o texto: quando vier, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier os encontre vigilantes, e em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Ou seja, o Senhor, naquele grande dia, Apocalipse fala, né, que vai ter grande festa no céu. Mateus 25, 31 vai dizer, né, que aqueles que estão à direita vão assentar-se na mesa com o Senhor. Festa das bodas. Mas aqueles que estão à esquerda, nós já sabemos para onde vai. Então, o que o Senhor está nos trazendo com essa parábola, ele na verdade está falando de salvação, ele está falando de salvação para a sua chegada, de encontro com o Senhor Jesus. Ele está falando em parábolas. Vamos continuar. Saber isto: se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, pulei aqui. Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles se assim os achar. Então, ele nos dá aqui no início do versículo 35, dizendo como nós devemos estar. Depois fala que nós devemos ser semelhantes a homens que esperam o seu Senhor voltar numa festa de casamento. É uma parábola, não é uma realidade. A realidade é espiritual. Na verdade, é como se nós estivéssemos esperando o Senhor Jesus, né? Então, esses homens estão esperando o seu Senhor voltar da festa de casamento, para que quando vier e bater na porta, logo lhe abram. Ou seja, eles devem estar preparados para quando voltar: opa, estou aqui, estou subindo com o Senhor.
Lembra das 10 virgens, né? Das 5 prudentes, né? E 5 nécias? É isso aí. É estar preparado, é estar com azeite. Tem que estar com a botija com azeite. Tem que estar com as candeias acesas. E o corpo cingido, ou seja, preparado não só fisicamente, mas também espiritualmente, para ter essa condição de poder subir, irmãos. Porque a igreja que vai para o céu não é pescador de almas, não é Assembleia de Batista, é aqueles que estão preparados. Independentemente de onde esteja. Porque a igreja de Cristo é uma só, em todo local do mundo. É uma só. É a igreja universal que não é do reino de Deus, é de Cristo. Então, o que o Senhor está nos ensinando com essa parábola é que precisamos estar sempre preparados na vontade do Senhor para que possamos alcançá-lo naquele grande dia. Continuando aqui o texto. Ficai também vós, sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então perceba, a parábola que Jesus está contando, ele está dizendo que se o dono da casa, o ladrão viria, estaria preparado, né? Alguém que sabe que o ladrão vai te roubar? Não. Então, a parábola está dizendo para nós, em outras palavras, que nós também não sabemos a hora que o Senhor Jesus... Nós não sabemos a hora em que ele vai vir. Devemos estar sempre preparados. Corpos cingidos e candeias acesas. Ou seja, em condições de alcançar esse reino. Pedro, sempre Pedro, perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Então Pedro sabia que o Senhor estava falando em parábolas, ele estava entendendo. E é muito importante falar sobre isso. Jesus falava em parábolas, não era para facilitar ninguém entender nada não, tá? Jesus falava em parábolas porque quem estava ligado no que ele está falando. E ele vai dizer isso. Não me lembro agora se é em Mateus ou em Lucas, mas ele vai dizer isso. Ele não falava em parábolas para facilitar a vida de ninguém. Ele falava em parábolas porque aquele que estiver ligado, estiver realmente na vontade do Senhor, vai entender o que o Senhor está falando. Então Pedro vai fazer uma pergunta: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos, para lhe dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus não respondeu a Pedro. Ele respondeu com uma outra pergunta. Ele não foi enfático na sua resposta. Ele respondeu a Pedro com uma outra pergunta. Vou repetir. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confia os seus conservos, para lhe dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em outras palavras, é para todos. Se você, né, quando ele diz aqui, quem, pois, o mordomo fiel, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem ele pode confiar para que essa palavra seja propagada, para que essa verdade do Evangelho possa ser dita aos conservos? Porque servos, isso aí, servo é aquele que serve, os conservos são aqueles amigos dos servos. Então nós somos servos, mas nós temos os conservos, aqueles pelo quais nós vamos levar a palavra do Senhor, nós vamos propagar esse Evangelho. Então ele responde Pedro com uma outra pergunta. E depois ele vai falar assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, propagando a palavra do Senhor, fazendo essa palavra vivificar
na mente e do coração das outras pessoas. Então, ele responde a Pedro dessa forma, ou seja, para todos, Pedro. Aquele que tem a responsabilidade e quer ter essa responsabilidade de propagar essa palavra. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que prega o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho ressurreto, o evangelho de cruz e coroa de espinha, não é esse evangelho chacoalhado que nós temos visto por aí, não. É o evangelho de Cristo. Então ele está dizendo aqui, que verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens, né? Ou seja, o Senhor vai confiar todos os bens dele a quem realmente leva essa palavra aos conservos, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que prega o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, e comer e beber, e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Eu vou fazer aqui uma analogia, na analogia do Senhor Jesus. Quando ele fala quando ele responde a Pedro e fala para Pedro, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, bem-aventurado aquele servo quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, é aquele que prega, esse é aquele que prega na vontade do Senhor Jesus. É aquele que prega coroa de espinho e cruz. É aquele que não mistura o evangelho de Jesus com outras coisas. Mas agora ele vai dar um exemplo desse evangelho estruxo que nós temos conhecido pelo sistema religioso. E aí ele vai dizer assim, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, e a comer, beber e embriagar-se. Criado, criadas, como ele está falando de servo, de senhor, ele está usando aqui uma parábola, ele não está falando, ele está falando no sentido figurado. Então ele está querendo dizer que aquele que não faz a vontade do Senhor, ou aquelas pessoas que acham, essa conversa fiada que Jesus está vindo, estou com 53, eu estou com 53. E há muito tempo, quando eu era criança, eu escutava dizer que Jesus estava vindo, eu já estou com 53, Jesus não veio. Aí hoje eu sou pastor da pescador de alma, não, que conversa fiada, Jesus não vi nada, vou começar a cobrar o bendito dízimo aí, vou começar a fazer as campanhas aí para arrumar um dinheiro. E Jesus não vai vir mesmo, até agora não veio. Então vou tirar proveito dessa situação, porque assim tem acontecido em muitos lugares. Então esse servo aqui, que ele está dizendo aqui agora, é esse tipo de pessoa que pensa dessa forma, que acha que a palavra de Deus é fruto de benefício. A palavra diz que nós devemos até ter certos benefícios com a palavra de Deus, mas com contentação, isso está escrito. E com contentação é até onde está bom para mim. Não é além disso. Então eu vejo aqui duas situações. A primeira do servo que faz a vontade, e agora a do servo que não faz a vontade. E nós vamos ver o resultado disso no final. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor, tarda em vir e passa a espancar os criados e as criadas e comer, beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, irmãos, essa questão aqui é uma questão séria. Pregar a palavra do Senhor Jesus é viver de benefício, daquilo que o Senhor pode proporcionar para a sua vida. Porque quando você trabalha dentro do Evangelho, fazendo a vontade de Deus da forma correta,
As coisas acontecem na sua vida sem você precisar fazer nada. Eu sou testemunha disso. Mas quando você quer usufruir da palavra para benefício próprio, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Não é diretamente disso que Jesus está falando. Eu falei que ia fazer uma outra analogia em cima da analogia de Jesus. Ele está falando do servo que faz a vontade e do servo que não faz a vontade. Então, estou trazendo para os dias de hoje aquele que prega a palavra genuína do Senhor Jesus, despreocupado com a sua vida, apenas em levar a palavra, e aqueles que usam da palavra para se beneficiar financeiramente. São duas coisas diferentes. Amém? Versículo 47. Aquele servo, porém, presta bem atenção, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Perceba que ele está usando aqui açoite, porque Jesus está falando em parábola. Eu estou sempre frisando isso, que é para vocês entenderem. Quem é açoitado é escravo. É colocado lá no pelourinho, amarrado no tronco e toma chibatada, não é isso? Então, quando ele está falando de servo aqui, ele está falando de servo, e o Senhor que ele está falando é o Senhor, que pode ser o dono da fazenda, o dono lá de alguma coisa lá. E o servo é aquele que serve ele, que é o escravo dele. No sentido figurado. E no sentido espiritual, ele está falando com a igreja de Cristo sobre salvação e sobre fazer a vontade e sobre não fazer a vontade de Deus. Continuando. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então perceba, irmãos. O texto está dizendo que aquele que não conhece o caminho do Senhor, aquele que não faz a vontade do Senhor, e vive numa situação pecaminosa, ele vai levar poucos açoites. Porque ele não conhece. Mas o texto acima, o 47, está dizendo o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Agora, transforma, irmão, porque aqui é uma parábola, certo? Ninguém aqui vai ser açoitado porque conheceu Jesus e fez coisas erradas, ninguém aqui vai ser açoitado porque não conheceu Jesus e também fez coisas erradas. O que ele está querendo dizer para nós, em outras palavras, porque no final ele vai dizer que aquele que muito é dado, muito será exigido, e aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ele não está falando aqui, na verdade, de tomar açoite porque você conheceu ou você não conheceu. Mas é uma coisa muito pior para nós. Porque aquele que não conheceu, ele vai pagar o preço dele. Que não conheceu e fez coisas erradas. Mas aquele que conheceu e sabe a vontade do Senhor, ele vai tomar muito mais açoite. Ou seja, a situação vai ser pior. E nós não estamos falando aqui de açoite. A parábola fala de açoite. Mas o que o Senhor Jesus está querendo dizer é de vida eterna e de fogo eterno. Para aquele que faz a vontade do Senhor, para aquele que não faz a vontade do Senhor, para aquele que conhece a vontade e não faz, e para aquele que não conhece e também não faz. Porque quem conhece faz, está firmão, já sabe quando Jesus vier, opa, meu passaporte está aqui na minha mão. Ele está falando daquele que conhece e não faz, e aquele que não conhece também não faz. O que não conhece também e não faz, ele vai ser açoitado. Mas o que conhece
e não faz, vai ser açoitado mais vezes. Amém? E no final ele vai dizer que a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, muito mais será cobrado. Nos dois sentidos aqui serão cobrados. Vai ser cobrado mais. Porque conhece, sabe, mas não faz. Então a cobrança vai ser maior do que aquele que não conhece, não faz. Vai ser cobrado também, mas a cobrança vai ser bem menor do que aquele que conhece. Entendeu? Eu acho que tem algum lugar da palavra, não me falar aqui, e de repente não é nada disso, mas eu acho que tem algum lugar que fala que parecido com isso aqui, de não fazer e fazer a vontade do Senhor, que acha que era melhor não ter conhecido, não é isso? Eu não me lembro aqui agora onde está esse texto. É lá que está escrito isso? Mas eu não sei se é lá que está escrito isso que eu estou falando. Isso, é melhor não ter conhecido do que ter conhecido e não querer fazer. É isso que está aqui. Então, o que o Senhor está nos ensinando com essa palavra aqui nessa noite, irmãos? Ele está falando do Senhor, de escravo, de criado? Ele está falando de açoite? Não. É uma parábola. E ele quer nos ensinar um sentido espiritual do que ele está querendo dizer. Que nós precisamos estar preparados, cingidos, com as nossas candeias acesas, ou seja, com o nosso corpo físico, espiritual, ou seja, temos que estar preparados, cingidos, candeias acesas. Cingidos e candeias acesas. Preparados. E sermos semelhantes, como ele fala no início aqui. Sede vós semelhantes a homens que esperam o seu Senhor. Ou seja, preparado para quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos com condições de subir juntamente com o Senhor. Então, no geral, Jesus está nos ensinando, irmãos, a sermos fiéis, a sermos praticantes da palavra, a vivermos uma vida decente, da vontade do Senhor, na obediência, para quando vier aquele grande dia, você fala assim, não, fazer igual o Paulo, né? Combati o bom combate e guardou a fé. Já imaginou? Nadar, quando chegar na areia, morreu. O que adiantou? Atravessou o oceano e morreu na areia. Segundo Pedro 2, 21, 22? Então, lá que fala sobre essa questão. E ainda tem um detalhe que ele fala assim, a porca voltou para o chiqueiro e o cachorro voltou para o vomito. Eu acho que lá também está escrito, acho que está nesse mesmo texto aí. Se não está, tem algum lugar que Pedro também fala isso. E quando não é nesse mesmo texto? Que quando você... Ele fala. Então, ou seja, no mesmo texto? Então, ou seja, ele está dizendo que a porca lavada voltou para o chiqueiro e o cachorro voltou para o seu vomito. Quando o quê? Quando a gente não obedece. Quando a gente não faz a vontade do nosso Senhor. Pode fazer, não faz. É o que ele fala aqui. Aquele, porém, que não soube... Não, perdão, em cima. Aquele, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor. Todos nós aqui sabemos qual é a vontade do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, né? Nem fez segundo a sua vontade, ou seja, conheceu, mas não fez segundo a vontade dele. Será punido com muitos açoites. Então, é melhor a gente não ser punido, né? É melhor a gente procurar fazer a vontade do Senhor. É melhor a gente andar na vontade do Senhor. É melhor a gente se unir ao Senhor
do que chegar naquele grande dia, irmãos. A gente nadar e morrer na areia. Ou seja, vem aos cultos, ora, lê a palavra, faz tudo certinho, quase tudo, né? E chega naquela hora lá. Então o Senhor está nos alertando com esse texto, quando ele fala da parábola do servo vigilante, que é para nós vigiarmos mesmo, é nós nos prepararmos, porque nós temos uma recompensa. Ele nos dá também uma advertência, saber, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa, mas ninguém que sabe na hora que o ladrão vem, da mesma forma que ninguém sabe na hora que Jesus vem. Então, eu estou com 53, eu que falar que vinha, já estou com 53, ele não vem, mas ele pode vir daqui a pouco, daqui a 5 minutos, como pode vir daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Por não saber realmente é que nós precisamos estar preparados. Não devemos estar igual aquelas cinco virgens nécias que ficaram com as suas lamparinas apagadas porque não tinha azeite. Ou seja, aí vocês podem criar várias conjeturações aí. Não tinha unção, entendeu? Não tinha o Espírito Santo, não tinha qualquer coisa. O problema é que ela não tinha alguma coisa que não fez com que elas subissem. Amém? Então que na noite desse dia vocês possam sempre lembrar disso, irmão. Que a nossa vida perante o Senhor, ela tem que ser pautada na vontade dEle. Ela tem que ser... Amém. Mas é porque, na verdade, Jesus não falou que é fácil. Ele fala que a lei e os profetas duraram até João. Daí para frente, João o Batista, né? Daí para frente, o homem faz força para entrar no reino do céu. E é força. É força porque o reino do céu já anda de mão ao contrário. Porque se você quiser andar no oba-oba, é só você andar no sistema aí, religioso. Você vai estar no oba-oba. Agora, se você quer fazer a vontade de Cristo, você vai andar na contramão, porque Cristo andou na contramão todo o tempo. Tanto é que ele foi parar na cruz. Agora, se eu não quero, é ele Deus, não, é com ele, eu só quero essas coisas assim, então eu fico aqui na minha inércia, não me meto com ninguém ali, não, irmão, é ele Deus, não, ali é ele Deus. Entendeu? E vou tocando meu barco agora. Em que lugar vou me colocar aqui, nesses dois textos, do 47 e 48, desse jeito, eu não sei. Eu só sei que só tem um jeito. É seguir o que Jesus ensina. E se o que Jesus ensina está dentro de alguma coisa que estão me ensinando, que estão passando para mim, beleza. Se não está, então eu tenho que procurar outro caminho. E é isso que vai acontecer com aqueles que servem a Cristo, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Eu já falei aqui que na época de Jesus tinha os essênios, os nazarenos, os saduceus, os fariseus, os herodianos, tinham vários grupos religiosos na época lá. Jesus não seguiu nenhum deles. E por isso foi parar na cruz. Agora, se vocês estão dispostos a parar na cruz também, então faça à vontade. Porque quem serve a Cristo, ele já falou, quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me. E quando Jesus fala, pega a sua cruz e siga-me, ou seja, faça a mesma coisa que eu fiz. Ande conforme eu andei, carregue também a sua cruz. Tem gente que está carregando cruz de isopor com rodinha, né? Agora pega uma cruz de maçaranduba para carregar. Fazendo uma analogia aqui do que Jesus está querendo dizer. É carregar cruz, não é carregar uma cruz de isopor com rodinha. Carregar cruz, irmãos, é viver na vontade do Senhor Jesus. E viver na vontade do Senhor Jesus é andar na contramão desse sistema louco, maluco, desbaratinado que nós temos visto aí. Que só quer usufruir da palavra de Deus para poder se beneficiar. O bandido, ele usa arma, mas ele é bandido. Agora usar isso como arma para se beneficiar é pior do que o
bandido que está lá no banco 6, no banco 10, no banco 15. É pior. É por isso, meu irmão Marcos, que andar na direção da cruz, certas horas a gente passa por situações. E fazer a vontade do Senhor é lutar contra a nossa vontade. Lutar contra a nossa carne. A nossa carne tem muitas vontades. É difícil, mas não é impossível. Jesus passou. Se ele passou, chorando, gemendo, nós conseguimos passar. Porque ele também passou chorando e gemendo, a ponto de dizer que não queria nem morrer. Pai, se possível, aparte de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Há muitos cálices nas nossas vidas que às vezes a gente não quer passar, mas que é necessário se nós queremos alcançar o reino dos céus. Amém? Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada na sua presença. Amém, irmãos? Vamos se colocar de